Irmãs e irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Nós estamos dando início a mais um estudo semanal, hoje com um capítulo Pensamento e Conduta do livro Encontro Marcado, um livro de autoria do Espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Um capítulo muito interessante, que nós trouxemos também contribuições de outros livros, né? Um que eu gosto muito, que é o Horizontes da Mente, que é estudado aqui na série de estudos nossos, né? Pela companheira Nívia, é o Horizontes da Mente, que é de autoria do Espírito Miramese, psicografado pelo João Nunes Maia. Nós trouxemos ali o primeiro destaque do capítulo que nós vamos ler agora. Às vezes, somos constrangidos a suportar certos quadros de luta ou partilhar convívio de pessoas que não se nos afinam com a maneira de ser, em razão dos compromissos que trazemos de existências passadas. Entretanto, em qualquer situação, somos livres para escolher os nossos pensamentos. Então, nesse início, Emmanuel nos deixa claro que, independente dos compromissos que nós temos aí na nossa jornada, e nesse compromisso nós vamos nos deparar em várias situações com espíritos com os quais nós não nos afinizamos, são adversários mesmo, em razão desses compromissos passados, mas que, independente dessa realidade da nossa jornada como espíritos em busca de evolução, aquilo que eu emito de pensamento, o meu padrão mental em relação a esses espíritos e a esses quadros de luta, aí sim depende da minha escolha. Se uma postura mais pessimista, mais de confronto, às vezes até de uma agressão mental para esses desafetos, ou de otimismo, de esperança, de coragem nos enfrentamentos, essa decisão ela nos pertence e somos livres para fazê-la. Na sequência, destacamos e Emmanuel nos traz: ainda mesmo por instantes, toda criatura, ao exteriorizar-se, seja imaginando, falando ou agindo, em movimentação positiva, é um emissor atuante na vida. E sempre que se interioriza, meditando, observando, obedecendo, de modo passivo, é um receptor em funcionamento. Então, o que Emmanuel nos traz aí nesse destaque? Que somos tais como antenas, que somos, no momento que exteriorizamos nosso pensamento, ou a nossa fala, ou pelos nossos atos, nós estamos emitindo e atuando em relação aos nossos pares. Por exemplo, na questão do pensamento, emitindo ondas mentais aí, numa frequência que é determinada pelo meu sentimento e pelo meu padrão vibratório. Ao passo que, quando eu estou meditando, observando ou obedecendo, eu estou recebendo essas mesmas ondas mentais que são emitidas por outros, outros espíritos, outras pessoas que nos cercam. Estamos inseridos, mergulhados numa atmosfera espiritual em que essa troca ela é possível, e a razão, e que nós trouxemos aí essa comparação com a grande antena, que seríamos cada um de nós emitindo ou recebendo de acordo com a nossa sintonia. Emmanuel continua: analisemos assim aquilo que nomeamos como sendo nosso estado de espírito. Tensão, dúvida, angústia e irritação. Otimismo, coragem, confiança ou alegria são frutos de nossa preferência no mercado gratuito das ideias, de vez que o fio invisível de nossas ligações, com o bem ou com o mal,
parte essencialmente de nós. Né? Então é interessante, né, aquilo que nós chamamos de estado de espírito, né, muitas vezes em desequilíbrio, né, quando em irritação ainda permanente, né, angústia, dúvida, tensão, né, certamente nesse estado de espírito influenciado, né, por esse padrão, é como se nós estivéssemos sintonizando nesse momento, imaginando lá a antena que a gente trouxe no item anterior, né, sintonizando com ondas mentais de baixa vibração, né, de baixa frequência, né, por essas ondas de sentimento inferior, negativo, né, e que vão nos influenciando, levando a esse estado de espírito de irritação, de angústia, de dúvida e de tensão. Por outro lado, e Emmanuel coloca na sequência, didaticamente, né, exatamente na sequência, o otimismo, a coragem, a confiança ou a alegria, né, eles representam essa sintonia, né, da nossa sintonia num padrão vibratório mais elevado, né, com essas ondas mentais também produzidas aí pelos nossos pares, refletindo essa condição, né, essa condição de otimismo, de alegria, enfim, né, simbolizando também aquele item anterior aí da antena na qual nós emitimos e recebemos, né? Então o estado de espírito traduz, né, essa capacidade de sintonia que nós temos, ou com um baixo padrão vibratório, ou um padrão vibratório mais elevado. A frequência, né, nós vamos definir de acordo com aquilo que desejamos sintonizar. Né? Partindo aí, e é importante esse destaque, né, o fio invisível, né, que faz essa conexão é parte de nós. Né? Então, o nosso papel nessa sintonia é um papel ativo, né? De participação ativa, e é por isso que é tão importante, né, essa questão que Emmanuel nos traz aí no Pensamento e Conduta. E fechando, né, Emmanuel nos traz uma comparação bem interessante. Convençamos-nos de que a nossa mente possui muita coisa comum com o aparelho radiofônico, ou seja, né, Emmanuel compara a nossa mente com o rádio, né, e usando aí, né, mais uma vez, né, aquela comparação que a gente trouxe da antena, perdão, a antena ela é essencial, né, para que no aparelho radiofônico, no rádio, né, a gente possa fazer, né, ouvir ali, sintonizar, né, com aquilo que nós, na estação, né, que nós desejamos. Né? E vamos continuar ali, que vai ficar bem claro um ponto muito importante aí também nessa sintonia. Emissões construtivas ou deprimentes, significando a carga sutil de sugestões boas ou más que aceitamos, de companheiros encarnados ou desencarnados, alcançam-nos incessantemente e podem alterar-nos o modo de ser. Mas não podemos olvidar, ou seja, não podemos esquecer, né, que a nossa vontade é o sintonizador. Né? Então, olha que interessante, mais uma vez nós já falamos da antena, do rádio, agora um elemento fundamental nessa sintonia, né? Quando nós estamos ali buscando, né, imaginando, né, buscando as estações, né, o botão seletor, né, que vai fazer com que a gente, né, sintonize em uma ou outra estação, né, é a nossa vontade. Né? Então, fica claro, né, que a vontade ela depende essencialmente, né, desse padrão que eu quero ou busco sintonizar. Né? Então, isso aqui, nesse conjunto, né, representado aí, né, muito bem nessa comparação, o aparelho, né, simbolizado ali o rádio, né, a antena e o seletor, né, com o qual nós buscamos a nossa sintonia de emissões construtivas ou deprimentes. Né?
as boas ou más sugestões de companheiros encarnados ou desencarnados, ou seja, não somente aqueles que estão, né, no corpo de carne, mergulhados no corpo de carne, são capazes de nos influenciar com as suas emissões mentais, mas também os companheiros desencarnados, pois, de uma forma ou de outra, né, atuamos, né, gerando essas ondas mentais e como eu falei, né, imersos que estamos nessa atmosfera espiritual, recebendo, de acordo com a nossa vontade, aquilo que queremos sintonizar. E sobre o pensamento e vontade, né, que é o tema aí do estudo de hoje, né, nós trouxemos lá do Horizontes da Mente, né, do Espírito de Miramês, no capítulo 6, Emissão dos Pensamentos, né, lá da editora Fonte Viva, o Horizontes da Mente, né, de psicografia de João Nunes Maia, o seguinte destaque: a nossa mente atinge todo o corpo físico através dos pensamentos, que encontram seus reatores nos variados plexos, para depois acionar as glândulas responsáveis por todo o conjunto orgânico. Se as emissões dos pensamentos forem boas, todo o templo do espírito estará em paz. Se não, sofreremos hoje ou amanhã as nefastas consequências causadas pela invigilância do inquilino do corpo, né? Então, olha que interessante, né? Nesse parágrafo que está lá na Emissão dos Pensamentos, né, Miramês nos fala da conexão, né, entre a mente e o corpo físico, né, através dos pensamentos, né? Aí aquela célebre frase, né, que nós conhecemos, né, mente sã e corpo são, né, representada aí, né, pela influência direta, né, e aí Miramês cita, né, o Espírito Miramês cita, inclusive, né, como que se dá essa conexão, né, através dos reatores ali, né, nos plexos, né, representado aí, né, pela estrutura neurológica, né, do corpo, né, depois pelas glândulas responsáveis por cada conjunto. Então, como é que faz essa conexão da mente com o corpo físico através dos pensamentos? E se pensamentos, né, em equilíbrio, né, com uma faixa vibratória adequada, né, bons pensamentos, o templo do espírito, ou seja, o corpo físico, estará em paz, né? A forma contrária, né, pensamentos em desequilíbrio, estado de desequilíbrio do espírito, né, esse corpo, esse mesmo templo sofrerá cedo ou tarde, né, por isso que ele coloca hoje ou amanhã, né, sofrerá as consequências da invigilância do inquilino do corpo, ou seja, de quem é o inquilino do corpo? O espírito, né, que está temporariamente habitando o corpo físico. Então, esse certamente sofrerá as influências dessa faixa vibratória e dessa conexão inadequada causada pela invigilância do espírito, né? E para fechar, nós trouxemos aí um destaque de um livro que eu gosto bastante também, já falei várias vezes aqui, né, em vários estudos nossos aqui, né, sobre esse livro. Recomendo a todos que leiam, que é uma obra-prima aí da bibliografia espírita sobre obsessão e desobsessão, que é o livro da Sueli Caldas Schubert, né, Obsessão e Desobsessão, Profilaxia e Terapêutica Espíritas, lá no capítulo 6, parte 2, sobre a vontade. Olha que interessante, né? A vontade é o impacto determinante. Nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. É, pois, o comando geral de nossa existência. É a manifestação do ser como individualidade no uso do seu livre-arbítrio, né? Então, nós falamos tanto ali do botão seletor da sintonia, né, representado pela vontade, né, do espírito na conexão, né,
com as boas ou as más sugestões, né? E aí a Sueli Caldas Schubert, né, nos traz uma definição que vai exatamente ao encontro disso que nós falamos no capítulo, né? Esse botão poderoso, né, que me decide para onde eu quero ir, né? Qual a sintonia que eu quero fazer, né, consequentemente, né, em função da minha liberdade de escolha, né, os destinos, os caminhos estabelecidos aí para a minha jornada evolutiva. Agradeço a todos e até o próximo estudo.